Bem, agora vamos passar capítulo a capítulo do livro para ver como é que ele faz o percurso gerativo do sentido, né? Como é que nós vamos ver a performance, a competência, a sanção, se é positiva, negativa, essa mudança de Teodorico Raposo ao final do livro, né? Começamos com a manipulação de Teodorico, então vamos lá. Ele começa a falar, né, da sua origem, que a mãe morreu, ele foi criado pelo pai, quando ele tinha 9 anos o pai morreu, e aí ele caiu nas garras da titi, que o colocou no internato, no Colégio dos Isidoros. No Colégio dos Isidoros, há uma passagem muito importante que eu vou ler para vocês, tá? Porque essa passagem é determinante para você entender a transformação dele no final do livro. Tá? No final do livro você vai entender essa transformação dele, mas dependendo desse momento aqui do capítulo 1. Legal? Bom, depois Coimbra, ele fez a Universidade de Coimbra, ele era o Raposão, o pegador, tá? Na faculdade, apelidado pelos amigos de Raposão. Depois em Lisboa ele foi morar com a titi, né? Formado, foi morar com a titi em Lisboa, aí ele arruma uma amante, uma prostituta chamada Adélia, que ele se apaixona, mas tinha esse conflito que a titi punha regras, a titi era uma beata, a titi era uma mulher muito rígida, a titi tinha que seguir as suas regras se quisesse a herança do comendador Gegodinho, que é o que ele tanto almejava, tá? Então a titi impunha as regras religiosas, ou faz isso ou ela o expulsava de casa, e aí ele não tinha nada, né? Porque ele era órfão de pai e mãe e não tinha um tostão, tá? E aí começou o conflito maior dele, tá? Aí ele passa a ser muito cínico, muito hipócrita, até que a tia vai mandá-lo para Jerusalém, para a Terra Santa. Legal? Vamos ver o Colégio dos Isidoros. Apenas completei 9 anos, a titi mandou-me fazer camisas, um fato de pano preto e colocou-me como interno no Colégio dos Isidoros, então em Santa Isabel. Logo nas primeiras semanas liguei-me eternamente com um rapaz, Crispim, mais crescido que eu, filho da família Teles Crispim e companhia. Liguei-me ternamente com o Crispim. Então isso é importante, ternamente com o Crispim, tá? E ele chama o Crispim, de firma, a firma, né? Porque ele era muito rico, tá? Donos da fábrica da fiação, a Pampulha. O Crispim ajudava a missa aos domingos e de joelhos, com os seus cabelos compridos e louros, lembrava a suavidade de um anjo. Às vezes agarrava-me no corredor e marcava-me a face que eu tinha feminina e macia, com beijos devoradores. À noite, na sala de estudo, a mesa onde folheávamos os sonolentos dicionários, passava-me bilhetinhos a lápis, chamando-me seu idolatrado e prometendo-me caixinhas de pena de aço. Bom, aí formado, tá? Quando ele está formado, ele vai morar com a titi em Lisboa, e aí ele retrata os padres bajuladores, os padres hipócritas, cínicos, que a titi vivia rodeada, né? Ele comenta do padre Casimiro, tá? O padre Casimiro era um puxa-saco da titi, toda vez que ele chegava, o padre Casimiro o abraçava e chamava talentaço, né? O padre Pinheiro era um padre que elogiava o Colégio dos Isidoros, onde ele estudou, era o melhor colégio que tinha, melhor que qualquer colégio da Bélgica, tal, né? Então ele vai falando dessa bajulação que os padres tinham com a titi, porque ela era muito rica, né? Tinha a herança do comendador. O senhor José Justino, secretário da Confraria São José, que era o tabelião da titi, em especial um que ele gostava muito, que era o Dr. Margaride, porque foi amigo do pai dele, tá? Era delegado, foi juiz, era rico, aposentado, tá? E quando ele chegou em Lisboa, o Dr. Margaride o levou para conhecer o Xavier, um primo dele, tá? Um primo de Teodorico, ele vai levar para conhecer. Vive miseravelmente, casado com uma espanhola chamada Carmen, tem 3 filhos, é doente, é tísico, tuberculoso, tá? E aí, o Xavier pede para que ele interceda, né, com a titi, né, falando da pobreza, da miséria, que ele está precisando de dinheiro, já que a titi era tão rica. Tu és que devia falar, Teodorico. Tu és que devias dizer, olha para essas crianças, nem meias têm. Anda cá, Rodrigo, diz aqui ao seu tio Teodorico que comeste hoje ao almoço um bocado de pão de ontem e sem manteiga, sem mais nada. E aqui está a nossa vida, Teodorico. Olha que é duro, menino. Enternecido, prometi falar a titi. Falar a titi? Eu nem ousaria contar a titi que conhecia o Xavier e que entrava nesse casebre impuro onde havia uma espanhola emagrecida no pecado. E para que eles não percebessem o meu ignóbil terror da titi, não voltei à Rua da Fé. Nunca mais foi lá conhecer o Xavier.
Um dia, sem querer, ele comentou do Xavier na frente da Titi. Olha a reação da Titi quando ele comenta do Xavier. Que se aguente! É o que sucede a quem não tem temor a Deus e se mete com bêbadas. Não tivesse comido tudo em relaxações. Cá para mim, homem perdido com saias, homem que anda atrás de saias. Acabou! Não tem perdão de Deus, nem tem o meu. Que padeça, que também nosso Senhor Jesus Cristo padeceu. Baixei a cabeça e murmurei, e ainda nós não padecemos bastante. Tem a Titi razão, que não se metesse com saias. Olha que hipócrita, olha a hipocrisia de Teodorico, que não se metesse com saias. Quem era apelidado de Raposão, não é verdade? Bom, aí ele vai conhecer Adélia, né? Um dia ele encontrou um amigo de faculdade, o Rinchão, né? Era o Silvério, por alcunha de Rinchão, meu condiscípulo e companheiro da Casa das Pimentas, lá em Coimbra. Estivera passando esse mês no Alentejo com seu tio, ricaço, ilustre e barão do Alconchel. E agora que de volta ia ver a Ernestina, uma rapariguita loura que morava no Salitre, numa casa cor-de-rosa, com roseirinha varanda. Queres tu vir cá um bocado, ó raposão? Está lá outra rapariga bonita, a Adélia, é um mulherão. E aí ele conheceu a Adélia, chegou atrasado em casa, a tia quase já o colocou para fora, mentiu, né? A partir daí então ele vive de mentiras para a tia. E aí ele se encontra todo dia com a Adélia, mas o problema é que quando ele chegava em casa, a titia o cheirava, né? E se ele tivesse cheiro de saias, estava expulso, perdia tudo. Olha o que ele fazia. Por isso agora as minhas preocupações eram tão apuradas que, para evitar que me ficasse na roupa ou na pele o delicioso cheiro de Adélia, eu trazia na algibeira, no bolso, bocados soltos de incenso. Antes de galgar a triste escadaria da casa, penetrava sutilmente na cavalaria deserta ao fundo do pátio, então ele ao invés de subia reto, tá? Queimava no tampo de uma barrica vazia um pedaço devota de resina do incenso, e me demorava expondo o aroma purificador das abas do jaquetão às minhas barbas viris. Ficava fazendo assim, ó, né, para a fumaça subir, pegar na jaqueta, na barba, né, aquela fumaça do incenso bem perfumada. A hora que ele entrava em casa, a Titi dizia: Jesus, que rico cheirinho a igreja. Modesto e com suspiro eu murmurava: sou eu, Titi. Olha como ele vive em Lisboa. Mas a Titi exigia demais. Exigia demais, ele tinha medo de não fazer o que ela pedia, porque ela tinha, né, aquele bando de padres que, né, ficava ali bajulando o tempo inteiro, e ele fazia tudo o que a tia pedia. Olha o tanto de coisa que ele fazia. Havia dias em que, sem repousar, correndo pelas ruas esbaforido, eu ia à missa das 7 a Santana, 7 horas da manhã, à missa das 9 da igreja de São José, à missa da meio-dia da ermida da Oliveirinha, descansava um instante a uma esquina de ripaço debaixo do braço, chupando à pressa um cigarro, depois voava ao Santíssimo exposto na paroquial de Santa Engrácia, a devoção do terço no convento da Santa Joana, a bênção do sacramento na capela de Nossa Senhora das Picoas, e todo dia era aquela coisa que ele tinha que fazer o tempo inteiro, essas atividades religiosas que a titia dava para ele. E aí ele chegava, né, ele tinha que fazer muito rápido para sobrar um tempo para chegar na casa de Adélia, porque ele tinha horário para entrar na casa da tia. Se ele chegasse depois, a tia o expulsava de casa. Então ele fazia tudo isso muito correndo. Um dia ele chegou na casa de Adélia tão exausto que aconteceu isso. À noite em casa de Adélia, estava tão derreado, momo, mole, a um canto do sofá, que ela tirava-me murros pelos ombros e gritava furiosa: esperta, morcão! Ele não conseguia. Aí um dia ele voltou, ela estava com outro homem. Que decepção, meu Deus. Ele foi trocado. Bem, ele sonhou ir para Paris. O sonho dele era conhecer Paris. Quando ele falou isso a Titi, a reação da Titi foi violenta, quase o expulsando. A Titi disse: terra de saias, terra de perdição. Mas aí ela teve a ideia de mandá-lo para a Terra Santa. Teodorico, começou ela cruzando os braços, espertingada. Teodorico, tem estado aqui a consultar com o Sr. Padre Casimiro e estou decidida a que alguém que me pertença e que seja do meu sangue vai fazer por minha intenção uma peregrinação à Terra Santa. Tá vendo? Aí ela teve a ideia da Terra Santa. Aí os padres já começaram: ei, felizão, tal, né? Os bajuladores.
Quão louvado seja nosso Senhor, não me faltam meios a de fazer uma viagem com todas as comodidades, e para não estar com mais dúvidas e pela pressa de agradar nosso Senhor, hás de partir este mês. Bem, agora vai que eu preciso conversar com o padre Casimiro. Bom, e agora vem o que ela queria dele na Terra Santa. Por que ela queria que ela fosse a Terra Santa? E agora quero dizer-te para teu governo uma coisa só. Todos de pé, reverentes, tá vendo como é que estão? Era um bando de puxa-sacos, né? Logo percebemos que a titi se preparava a proferir uma palavra suprema. Nesta hora de separação, rodeada dos seus sacerdotes, rodeada de seus magistrados, Dona Patrocínio das Neves ia de certo revelar qual for o seu íntimo motivo em me mandar como sobrinho e como romeiro à cidade de Jerusalém. E eu ia saber, enfim, o tão indubitavelmente como se ela me escrevesse num pergaminho, qual deveria ser o mais precioso dos meus cuidados, velando ou dormindo nas terras do Evangelho. E aí ela fala: aqui está, declarou a titi. Se entenderes que mereço alguma coisa pelo que tenho feito por ti, ela está cobrando, desde que morreu tua mãe, já educando-te, já vestindo-te, já dando égua para passeares, já cuidando da tua alma, então traz-me destes santos lugares uma santa relíquia, uma relíquia milagrosa, que eu guarde, com que me fique sempre apegando nas minhas aflições, e que cure as minhas doenças. Então, quer dizer, é uma relíquia milagrosa, não era apenas uma relíquia, é uma santa relíquia. E pela vez primeira, depois de 50 anos de aridez, uma lágrima breve escorreu no carão da titi por seus óculos sombrios. Pela primeira vez, ele viu a titi chorar. O segundo capítulo é a partida dele de Portugal, e aí ele vai à Terra Santa, que falaremos na próxima aula. Muito obrigado, tudo de bom e leiam bastante. Já que estão de resguardo, ler é a melhor solução. Um abraço a todos. Tchau, tchau.